Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. E hoje eu converso com Luísa Alvim. Luísa tem uma trajetória super bacana. Ela é graduada em Medicina e em Comunicação Social, com habilitações em Jornalismo e em Cinema, todas as 3 graduações pela Universidade Federal Fluminense. Tem residência médica em Neurologia pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, também da Federal Fluminense. Tem mestrado em Letras, Federal Fluminense também, e doutorados em Comunicação e Cultura pela Federal do Rio de Janeiro e em Música pela Unirio. Fez pós-doutorado em Música pela Unirio e atualmente é pós-doutoranda também em Música, agora pela UFRJ. Olá, Luísa. Olá, Viviane. Prazer te Agradeço o receber. convite. Desculpa te estar te interrompendo. Agradeço o convite, né? Porque eu fiquei assim, quando eu vi na lista da Compós, foi assim que eu cheguei a você, né? Que eu não conhecia. Eu achei muito curioso, né? Alguém está fazendo esse trabalho. E eu achei a minha história tão diferente, né? Que eu acho que talvez interesse as pessoas, né? Então, muito legal e a gente vai dividir com mais gente hoje isso. Começando a nossa conversa, me conta como que esse interesse seu pela medicina surgiu, como que era o seu dia a dia, para depois a gente chegar na sua caminhada nas outras áreas. Na verdade, eu acho que o interesse por medicina nunca existiu, né? Eu fui parar na medicina sem ter nenhuma vocação específica. Eu simplesmente eu era boa aluna, né? Naquela época, que final dos anos 80, eu acho que hoje ainda é assim, né? Quando você é bom aluno, as pessoas te falam, você tem que fazer medicina, tem que fazer engenharia. Eu acho que ainda é assim, desse jeito, né? Mesmo a gente tendo essa variedade de profissões, né? Mesmo o mundo tendo mudado tanto. E eu era boa aluna e me diziam isso. Tinha que fazer engenharia, medicina. Na área de humanas, acho que seria direito, se eu fosse fazer alguma coisa, né? E aí, os meus pais são da área médica, né? Também tem isso. Eles também ficaram com muito gosto que eu fosse para medicina e também assim incentivaram isso, dizendo que eu poderia ir para pesquisa, que não precisava ser médica de atender paciente. E aí eu fui, né? Achei que devia seguir esse caminho, que ia virar pesquisadora da área biomédica, né? Que até hoje talvez pesquisando o coronavírus, sei lá. Mas e aí, mesmo essa trajetória sua começando meio que por uma influência da área de atuação dos seus pais, mas como que da medicina você vai para comunicação? O que aconteceu aí no meio do caminho? Porque hoje, como eu disse na sua apresentação, você tem a atuação mais na área da música, né? Comunicação e música. Como que foi essa trajetória sua aí nesse trânsito? Na verdade, uma coisa importante nesse meio do caminho é a letras, né? Eu já fazia vários cursos de língua, né? Desde assim, os 12 anos, né? Comecei a estudar inglês, que todo mundo estuda, mas aí, com o tempo, eu comecei a estudar outras línguas, e o francês foi muito importante. E quando eu cheguei ao final do curso de francês e tendo feito todos os cursos possíveis que se podia fazer na Aliança Francesa, eu fiquei, poxa, eu quero continuar a estudar francês, eu não quero parar agora. E aí descobri, por acaso, que tinha um curso na UF, Universidade Federal Fluminense, né, Niterói, a cidade onde eu morava, que tinha um curso de especialização e aí, em francês, né, literaturas francófonas. E foi aí que eu entrei nessa, que já era um desejo, eu sempre gostei muito de ler e sempre li bastante literatura. E o que aconteceu foi que uma coisa que era para ser só uma continuação de um curso de francês que, né, que eu estava lá fazendo e não me sentia bem de terminar e não ter mais o que fazer, virou assim, foi uma descoberta e assim, eu até comecei a fazer o mestrado porque eu me sentia tão bem ali e queria continuar também, foi um pouco nessa de continuar, só que chegou num ponto que a medicina não dava mais.
Não dava mais para conciliar as duas coisas. E assim, o que te despertou? O que nesse curso de francês que você fez com um curso de línguas, né, um curso à parte, a educação escola formal, o que foi te despertando? Essa vontade de aprender idiomas, ela te trouxe o quê para chegar no mestrado? Porque eu fico pensando pelas outras trajetórias que a gente já teve aqui no Tese, né? Muita gente vai para o mestrado porque fez uma iniciação científica na graduação, tem algo ali naquela pesquisa que um professor incentivou, mas como a sua área é totalmente outra, o que te leva desse curso de línguas para um mestrado? Eu acho que eu sempre tive muito interesse pela cultura em geral, e pela língua vem a cultura, né? Pela língua francesa veio a cultura francesa também, história francesa, literatura francesa. Então, isso foi muito importante já no curso de línguas da Aliança Francesa, e eu fiz cursos que continuavam, né? Que tinha relação. Você ganhava um diploma da Universidade de Nancy, tinha esse convênio. Então, não era só um curso de língua, era um curso de língua e cultura, né? E eu tinha esse desejo de chegar aos 30 anos terminando, pelo menos fazendo curso, né, das línguas ocidentais principais, né? Além do inglês e francês, eu queria continuar com outras línguas, como alemão, italiano, espanhol. Então, isso sempre foi um desejo meu, muito forte. E quando eu me vi ali, primeiro na especialização e depois no mestrado, eu vi que toda essa cultura que eu estava atrás, e a literatura, que isso era tudo. Né? O Roland Barthes tem um texto, eu não sei se eu vou estar citando direito agora, né? Porque eu nem pensava mais nele agora, mas é o texto Aula, que é um texto muito lido, até na comunicação também, e que ele fala que se tivesse que acabar com tudo do mundo, da ciência, com tudo, a gente começar pela literatura. E naquele momento eu senti exatamente isso. Todas aquelas minhas dúvidas e vontade de fazer um monte de coisa, né, para ter muito conhecimento, bastava a literatura. Então, assim, talvez um não sentido que você via mais na medicina, você encontrava o sentido nessa nova formação, nesse mestrado na letras, com literatura voltada mais para a língua francesa, é isso? Sim, exato. E ainda teve um problema, né? Porque eu não encontrava, por outro lado, na medicina, isso que eu encontrava na literatura, né? Por várias questões, até pela minha falta de vocação, né? Porque ser médico não é fácil, né? Eu acho que você tem que ter realmente vocação, ou então ter um objetivo de vida muito forte ali. E eu não tinha isso, né? E tudo era difícil, tudo, as mínimas coisas. Eu comecei até um mestrado em medicina junto com o mestrado de literatura, né? Tentando ficar na área. Eu posso dizer que eu tentei ao máximo ficar, não gosto de interromper coisas, mas não dava, aquilo estava me atrapalhando demais, eu não conseguia mais me encaixar naquele tipo de pensamento, né? E o pensamento da arte tomava tudo. É como se fosse tudo, como se fosse o que importa, né? Não estou dizendo que a ciência não importa, pelo contrário, né? É tão importante nesse momento, principalmente em todos os momentos, né? Eu tenho muito apreço por ela, mas não precisa eu estar fazendo isso, né? Tem outras pessoas. E aí me conta, da chegada ao mestrado, o que e aí nesse não se encontrar na medicina e se encontrar na literatura, né? Então eu começo a pensar que você estava muito mais buscando a sua cura, uma cura de alma, do que a cura para outros pacientes, né, na medicina. Como que o trabalho que você desenvolve de pesquisa no mestrado te coloca nesse outro direcionamento? E se eu seguir certo nessa linha dessa cura de alma, assim, também? Não, tá ótimo e tá certo. Bom, depois que eu terminei o mestrado, eu tentei engatar o doutorado na literatura mesmo, né? No departamento que eu estava, mas eu acho que a falta de graduação, ela tem
tem um peso você não ter uma graduação numa área. Não estou dizendo que não seja possível, tá? Mas eu senti a falta de ter uma graduação na área humana. E talvez essa falta dessa formação toda na área humana, da graduação, me dificultasse encontrar um tema, seguir, né? Eu não conseguia seguir, fiquei completamente bloqueada, tentei fazer projetos na literatura e não conseguia. E aí eu fui fazer o que eu sempre tinha vivido, que era curso de língua. Eu fui fazer isso, tentar ser professora de curso de língua. Para mim aquilo era natural, eu fiz tanto curso de língua, de línguas estrangeiras, que eu tentei ser professora, achei que aquilo ia funcionar, né? Tá difícil continuar o doutorado, depois eu, né, vou dar aula aqui, depois eu consigo o doutorado. E aí foi isso, né? Com isso eu terminei fazendo doutorado só 10 anos depois em outra área, né? Pois é, e pensando nesse tempo, né, pegando um pouco da sua trajetória, e aí lembrando que você falou agora, né, você não tinha uma formação da graduação em humanidades, mas você se forma em medicina em 94, e mais ou menos 10 anos depois, você começa uma graduação em comunicação, buscando essa formação nas humanidades. Como que foi retornar, né, esse tempo depois para a graduação numa área que não era a sua de origem, mas que também você sentia essa falta quando você foi para o mestrado em letras? Olha, não é fácil você fazer uma graduação depois de uma certa idade. É claro que a minha situação é diferente de gente que tem que trabalhar muito, né? E aí, por isso, não pode fazer a graduação e tem que fazer uma graduação na idade mais avançada. Eu já tinha feito a minha graduação na época certa, né? Não foi por questão de ter que trabalhar, né? Quando eu fui fazer essa segunda graduação, eu me vi ali com 32 anos, com pessoas que podiam ser meus filhos. Era muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, era maravilhoso. Assim, não foi tão ruim. Eu sempre disse para mim mesma, né? Eu nunca vou fazer outra graduação. Vou seguir aqui no mestrado, doutorado. Mas, quando eu fui efetivamente fazer, foi maravilhoso. Te digo só isso. E era muito divertido, né? Ao mesmo tempo, dava uma tristeza, porque, poxa, por que eu não fiz isso na época certa, né? Teria sido melhor, ou não teria sido nada disso, né? Porque não dá para a gente colocar uma coisa que você vive depois dos 30 quando você tem 18, né? Não ia ser. Também, né? Sim, eu era completamente outra pessoa. Completamente. Então, foi bem difícil, ao mesmo tempo muito emocionante, muito legal. Agora eu não lembro qual era a segunda pergunta. Não, era nesse sentido de como foi voltar, escolher o jornalismo para fazer, porque aí você também emenda o jornalismo com o cinema, né? Eu queria que você contasse também sobre isso, né? Como que o cinema aparece nessa mais uma graduação conectada aí a esse retorno seu, agora com foco nas humanidades. Bom, aí o cinema, eu sempre fui cinéfila, né? Ele vem desde a minha cinefilia de sempre, né? Mas eu nunca pensei, na verdade, que o cinema faria parte da minha vida profissional. Isso realmente essas coisas da vida que a gente não imagina que vão acontecer, né? Surpresa mesmo. Eu fui fazer jornalismo, né? O cinema veio depois. Eu fui fazer jornalismo porque naquela época eu achava que ao mesmo tempo eu resolveria o problema de ter uma graduação em humanidades e caso eu não conseguisse entrar na área acadêmica, que até hoje acaba que é o meu problema, né? Entrar na área acadêmica no sentido de você ter um emprego na área acadêmica, né? Um emprego fixo. Então eu pensava, caso eu não consiga entrar na área acadêmica, no jornalismo eu tenho a possibilidade de trabalhar com cultura. Era essa a minha visão da época, né? Claro que não deu certo, né? Porque você não vai fazer. O jornalismo é um pouco como medicina, né? Você não faz só porque você quer ser o jornalista de cultura, você tem que realmente gostar, né? Do jornalismo em si. E eu não gostava.
Eu queria ficar escrevendo texto, né, mas texto não jornalístico, né? Isso começou a ficar muito claro para mim desde o início, e ao mesmo tempo, na UF, que foi onde eu fiz comunicação e jornalismo, o cinema naquela época ainda era uma habilitação, então você podia pegar as disciplinas e fazer junto, você não precisava, né, era muito fácil, né? Então eu comecei já na época dos primeiros períodos lá de jornalismo a fazer muitas disciplinas de cinema. E aí foi inesperado, né? Como é que eu ia pensar que eu ia me encontrar numa área que eu nem considerava uma área importante de pensamento, né? Pensava mais em fazer na área humana, vou fazer filosofia, sociologia, o jornalismo nesse sentido mais prático, mas nunca pensei em cinema. Nunca. Por mais que eu fosse cinéfila, adorasse cinema, nunca pensei. E aí, quando eu vi, não tinha mais jeito. Né, acabei fazendo a graduação também, continuei, emendei lá. Então, você começa a puxar disciplinas por curiosidade, por gostar de cinema, não pensando no curso como algo a levar para frente como uma formação mesmo, assim, uma atuação sua profissionalmente. No início, sim. E aí, só que já no ano seguinte, né, eu entrei nessa segunda graduação em 2003, mas já em 2004 eu tentei um doutorado lá na comunicação da UF, com um trabalho que tinha a ver com cinema, e aí não passei, né? Enfim, estava um trabalho muito cru realmente, mas eu já comecei a perceber nesse momento que o cinema poderia ser uma continuação do que eu não consegui na letras, né? Que foi emendar aquele doutorado, né? Eu não conseguia. A letras me deu um bloqueio ali depois do mestrado, que eu não conseguia mais seguir. E o que você, como que foi esse mestrado na letras? O que você trabalhou especificamente que você pensava em seguir no doutorado e ainda naquele momento, né, da segunda e terceira graduações não ia? O que você estava querendo ali naquele primeiro momento de tentar um doutorado? Quando eu fiz o mestrado em letras, eu tinha um tema assim, que tinha muito a ver com o local onde eu estava, com o departamento em que eu estava, né, que é um departamento muito específico da letras da UF, que é o de literaturas francófonas, né, são literaturas não necessariamente da França, né, de países que têm o francês como língua oficial. E assim, foi uma coisa, essas coisas não planejadas da minha vida, acho que a confusão toda está na falta de planejamento também, né? Eu acabei gostando de um livro, né, que eu vi numa disciplina. Naquela época, a gente não fazia projeto para entrar no mestrado, a gente entrava no mestrado e depois fazia o projeto no meio do mestrado, era bem diferente do que é hoje, né? Uhum. É impensável isso hoje, né? Mas, enfim, foi isso. Eu passei para o mestrado pensando em fazer alguma coisa em literatura francesa e acabei fazendo sobre uma autora argelina que escreve em francês, sobre o tema de identidade cultural. Porque foi um livro que eu gostei, eu gostava da professora que trabalhava com esse assunto, me dava muito bem com ela, e foi assim, foi meio... eu gostei, vai isso mesmo, né? Estou aqui, vai isso mesmo. E aí eu tentei continuar o doutorado nessa linha, só que aí eu não conseguia mais. Não conseguia de jeito nenhum. E nisso eu já tinha viajado para o Marrocos, não foi a Argélia, né? A Argélia acabou que estava ali do lado, mas assim, o país também tem uma história com características parecidas, né? Da colonização francesa e tudo. Eu não me via ainda estudando aquilo, continuando a estudar aquilo, não conseguia, o tema de identidade cultural não ia para frente. Tanto é que nas minhas tentativas de doutorado na comunicação, eu fui abandonando esse tema. Na verdade, ele não entrou nenhuma vez. Né? Eu abandonei, assim, ele aparece nos meus trabalhos, eventualmente, mas eu não conseguia lidar com ele academicamente, não conseguia mais. Dá a impressão de você falando que foi a sua válvula de escape. É mais ou menos assim? Foi o que você precisava para deixar a medicina e seguir.
É isso que você Sim, sente? sim, em parte é isso. Eu acho que também eu me senti muito bem naquele mestrado, né, com aquelas pessoas. Eu fui bem acolhida. E tinha isso realmente, né? Você naquela época você passava para o mestrado sem um projeto, né? Então isso faz uma diferença. Ali que eu me encontrei, ali achei, esse trabalho está legal, posso seguir com isso, mas não teve um planejamento grande a longo prazo, né? Talvez se eu pensasse a longo prazo, talvez eu pensasse em outra coisa, né? Eu não tive muita. Isso é uma coisa que eu acho importante para as pessoas que estão assistindo. Você ter uma orientação de alguém, e eu não tive, né? Por mais que eu me desse muito bem com essa minha orientadora, uma orientação de vida. Qual que é o nome da professora que te acolheu? A professora, minha orientadora de mestrado, é Vera Lúcia Soares, que já está aposentada, né? Tinha outras professoras do departamento, eram mais mulheres, né? Tinha um professor, mas era um monte de mulher, né? Como na letras é muito comum, né? E eram professoras excelentes, né? Mas, enfim, eu acho que é preciso que alguém, é importante que tenha alguém para orientar em termos de a longo prazo, né? Porque ali eu resolvi meu problema do momento, que foi passei para o mestrado, preciso de um trabalho para o mestrado, eu fiz tudo nos prazos certinho, né? Com bolsa, tudo certinho, sem passar de prazo nem nada. Eu resolvi o problema ali do momento, mas e depois? Na verdade, eu resolvi o problema do momento e criei um problema depois, que eu não conseguia sair dali, né? Eu não conseguia ter um segmento. E aí, continuando nessa trajetória sua, como que você chega... Aí você faz o jornalismo, faz o cinema, e como que a música chega como uma parte da sua formação e como a sua atuação hoje, profissionalmente, como pesquisadora, como professora, como que se dá essa parte da sua trajetória? Bom, eu toco piano desde os 8 anos de idade, né? Então, assim, a música sempre esteve na minha vida, né? Como cinema, mas eu acho que a música antes do cinema, né? Porque, talvez aos 8 anos eu já fosse ao cinema, já via televisão com certeza, né? Obviamente. Mas acho que a música mais forte do que o cinema mais cedo, né? O que aconteceu? Eu estava nessa situação, quero fazer um doutorado já resolvi que vai ser na área de comunicação, mas não consegui arrumar tema. E aí eu assisti uma palestra no congresso da Socine, da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, que era sobre música no cinema. Porque até aí eu estava pensando em alguma coisa mais, tentar juntar literatura com cinema, né? Juntar mais um mestrado com um doutorado, né? Não ficar, ter alguma ligação com isso, né? Com o que eu já tinha feito. Mas também não conseguia me encontrar. E aí, quando eu vi que tinha gente falando de música no cinema de uma maneira super séria, né? Que não era nada de achismo, nem de impressionismo, era um estudo sério. Eu vi, poxa, de repente eu posso fazer isso, porque eu sei ler partitura, né? Eu tenho algum conhecimento musical, não tinha tanto quanto eu tenho hoje, né? Porque eu corri muito atrás. De repente pode ser um caminho para mim. Aí foram as coincidências do bem, né? Eu acho que tem as coincidências do mal, que eu acho que foi a coisa toda não planejada da minha vida, e as coincidências do bem. Quer dizer, não sei, né? De repente vou chegar à conclusão que foi a coincidência do mal também, que eu estou numa situação hoje que não é exatamente uma boa situação, mas enfim. Teve essas palestras na Socine, e logo depois teve um curso que foi muito importante, um curso de som no cinema, que foi na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Eram várias palestras, né, durante, acho que 1 ou 2 semanas. Acho que eram 2 semanas, né? Cada dia era uma pessoa que falava, eles apresentavam filmes também, né? E isso foi essencial. Eu já estava estudando, né? Pegando os livros específicos dessa área, né? Por conta das palestras na Socine, né? E aí esse curso realmente foi um divisor de águas, né? Aí que eu consegui fazer o meu projeto. E o projeto que passou, né? Foi meu terceiro projeto na comunicação, né? Tinha tentado antes 2 vezes com outras coisas,
E esse projeto foi o que passou e é o que eu continuo, na verdade, fazendo até hoje, né? Desde essa palestra Nosso Cine foi 2007, então acho que desde 2007 eu estou nessa área de música no cinema, né? De cinema e outras artes, mas principalmente música no cinema. E como que você conseguiu fazer essa junção? O seu tema para o mestrado, desculpa, para o doutorado, para chegar à aprovação e você falar o que você disse agora, né? Agora eu trabalho com algo que eu comecei lá em 2007 e é isso que eu quero, né? Foi isso que você disse para a gente agora. Eu estava procurando, né, alguma coisa dentro da música no cinema, então no início foi aquela questão de procura por tema, né? Eu sou muito da música clássica, né? Ou erudita, ou música de concerto, aí todas são denominações horrorosas, né? Mas enfim, eu acho que as pessoas entendem quando a gente fala isso. De acompanhar concerto, né? Não só de tocar piano em casa, né? Eu não sou profissional, tá? Mas vou muito a concerto, né? Então eu procurava alguma coisa que juntasse isso e eu acabei achando um diretor de cinema que se chama Robert Bresson, um diretor francês. Então eu voltava para os franceses, voltava para a língua francesa, né? Um diretor que se apoiava muito em literatura, voltava para a literatura. E usa muito música de repertório, né? A música que já existe, que ele coloca nos filmes, e principalmente do repertório clássico. Realmente uma maneira de juntar essas coisas, né? Foi um trabalho que me deu prazer, né? Consegui cumprir todos os prazos, né? Eu, em geral, não tenho muito problema com essa coisa dos prazos, não, né? Quando a coisa engata, ela vai. Então, fiz, né? Tem até um livro publicado, né? Que é esse mesmo doutorado, né? Revisto, que é o Robert Bresson, a música no cinema de Robert Bresson. E você termina o doutorado, e logo depois você termina o primeiro em 2013, e em 2013 mesmo você começa um em música. Me conta como que é isso, porque um doutorado já é pesado. Você fez 2 doutorados depois de 3 graduações. Conta como que entrar de novo nesse ritmo de doutorado, porque é um momento também muito cansativo pelo tempo de pesquisa, né? Uma pesquisa de fôlego. Como que foi isso? Na verdade, esse segundo doutorado era para ter sido o pós-doutorado, né? Eu estava aí em 2013, né? Eu tinha terminado o doutorado, terminei dia 1º de março, foi minha defesa, 1º de março de 2013. E estava muito triste, porque, na verdade, o término do doutorado, para mim, foi um momento, assim, já uns 3 meses antes, de bastante tristeza, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida, né? Eu acho que muita gente passa por isso, vou perder meu vínculo. Era mais do que perder a bolsa, né, que eu tinha, era principalmente perder o vínculo, aquilo estava me deixando doente. E aí comecei a procurar um monte de coisa, fazer concurso, né? Aquilo que todo mundo faz, né? Só que tudo muito difícil. Em 2013 ainda foi um momento, né, que tinha muito concurso. Assim, muito eu não sei, mas tinha bem mais do que agora. Então eu fiz vários concursos. Nossa, eu fiz acho que uns 7 concursos em 2013. Tanto de 7 ou 8, alguma coisa assim, tanto de substituto como de efetivo, né? E era aquela dificuldade de passar, porque já em 2013 estava muito difícil, né? Embora houvesse mais concurso do que agora, mas já era muito difícil de passar. E aí tentava também pós-doutorado, né? Poxa, eu vou tentar tanto concurso, pós-doutorado. E também naquela época tinha algumas chamadas de bolsa, né, que a gente vê cada vez menos agora, infelizmente, né? E eu tentava lá aquelas chamadas, e aí uma dessas chamadas, na verdade não, desculpa, minto, eu tentei entrar em contato com uma professora da Unirio para falar que estava querendo fazer o pós-doutorado.
mas os meandros da coisa eram para mim muito complicados, né? Porque é diferente quando você vê uma chamada, a chamada de bolsa, normalmente apareciam chamadas PNPD-CAPES, né? Que até é a bolsa que eu tenho agora. Mas naquele momento, na Unirio, por exemplo, na UFRJ, ali as pessoas que eu conhecia, não estava vindo nenhuma chamada dessas, né? As chamadas eram sempre para lugares que eu não tinha muito contato. E aí tinha o doutorado da Unirio. Aí eu resolvi, vou fazer, né? Pelo menos eu faço uma pesquisa aqui, consigo um vínculo, que eu estava desesperada com o fato de não ter vínculo. Aí eu consigo um vínculo e fico fazendo minha pesquisa, e depois se eu conseguir fazer disso um pós-doutorado, ótimo. E aí eu passei. Né? Eu estudei uma semana e passei. Eu levei 10 anos para fazer um doutorado, que eu não conseguia de jeito nenhum na comunicação, né? Tentando vários concursos sem passar. Aí eu estudo uma semana para o concurso da Unirio e passei. Né? Acho que também tem uma coisa, você se acostuma um pouco, né? Entra no jeito de fazer a coisa, né? Você entende como que é aquele discurso, né? Ali na área. Sim, eu acho que também, como era um concurso que tinha prova, né? Eu sempre me dou bem em concursos que tem prova, né? Quando é um concurso que só exige projeto, entrevista, mas quando tem uma prova escrita, inclusive o doutorado que eu fiz foi na UFRJ e eu agradeço muito ao sistema de seleção deles, que a prova foi fundamental para mim, né? E foi um momento muito importante. Estudar muito, estudar assim, o dia inteiro, né? Foi muito importante. Então, eu acabei que passei nesse doutorado da Unirio. E logo depois surgiu uma oportunidade de fazer o pós-doutorado na própria Unirio, né? Que acabou que foi assim, foi muito rápido, né? Porque eles já tinha outra pessoa também para entrar lá, e acabou que ali não rolou o pós-doutorado. Eu digo que eu tenho pós-doutorado lá porque efetivamente eu tenho um diploma ali, eu fiz coisas, dei disciplina, né? Mas não foi bem assim, né? Foi muito rápido, eu não consegui desenvolver quase nada do que eu estava planejando. O que eu consegui desenvolver foi, nesse tempo, se a gente contar o doutorado da Unirio, e o pós-doutorado que eu faço agora. Então, é meio confuso, porque o doutorado da Unirio virou a primeira parte do meu pós-doutorado na UFRJ. É confuso, mas é isso. Né? Ele é dividido em duas partes. A primeira é sobre música na Nouvelle Vague, né? Música pré-existente na Nouvelle Vague, e a segunda é a música pré-existente no cinema novo, que é o que eu estou fazendo e terminando agora, nessa segunda parte. Que aí você realmente faz a continuidade, né? Que era aquilo que você buscava do mestrado. Tem a mesma metodologia, praticamente, né? A diferença do doutorado é que no primeiro doutorado, né, em comunicação, eu fiquei lá fazendo um estudo intensivo de um diretor só, né, o Robert Bresson. Aí já é um trabalho mais de mapeamento, né? Vários filmes, né? 100 filmes. Mas, assim, é uma metodologia parecida, né? Em termos de análise, já tem uma continuidade muito maior. E você falou que a sua bolsa é PNPD-CAPES. E hoje é um programa que está sendo reavaliado, né? Novas bolsas não foram implementadas esse ano, então também é uma questão da pós-graduação em suspensão. Né? Os novos pós-doutorados PNPD, ninguém sabe se vão existir mesmo. É mais um dos nossos percalços na pós-graduação do país. E aí, Luísa, a gente terminando a nossa conversa, nessa trajetória sua que começa na medicina, passa pelas letras, vai para a comunicação, está na música, no cinema, e para a gente fechar, em uma palavra, como que você me define? A minha trajetória ou alguma coisa para dizer? A sua trajetória. Na luta. Na luta. E assim, eu queria retornar até isso que você falou do PNPD,
É muito triste isso, né? Porque foi o que me deu sustento, não digo nem só financeiro, mas até de vínculo, de poder fazer coisas. Nesses últimos 5 anos, eu fico pensando assim, né? E agora, né? Que nem isso tem. Essa questão, e agora, para mim, é também muito importante, né? Eu não posso mais ter a PNPD, acabei de ter, e ao mesmo tempo, e agora, né? Eu acho que a gente está sempre com isso, e nesse momento ainda mais. Mas a gente continua na luta, não desistir, né? Para quem não sabe, PNPD é o Programa Nacional de Pós-Doutorado. E é um programa institucional que chega às universidades à bolsa via CAPES. E esse ano está em suspensão. Apenas as bolsas já existentes foram renovadas, bolsas novas não foram cadastradas, não puderam ser cadastradas numa definição. E aí, Luísa, nesse fechamento, eu te agradeço pela participação, por trazer a sua história, por contar para a gente como esse trânsito aconteceu, mas eu acho que o mais bacana disso tudo é perceber que você chegou no momento de te falar que você se reconhece nessa trajetória, você encontrou o que você buscava nessa junção de música, cinema, e fazendo disso esse trabalho que já vem de um tempo, né? Sim, sim. Eu quero agradecer também, né? Eu já agradeci no início, mas agradeço mais uma vez, porque eu não te conheço, né, Viviane? E achei muito interessante realmente esse seu trabalho. Acho que é importante, a gente se conhecer como pesquisador, né? A gente fica tão escondido dos nossos próprios trabalhos e áreas, e especificidades, e acho importante conversar sobre trajetórias de áreas diferentes também, né? Mesmo que sejam dentro das humanidades, ou mesmo fora, né? Acho que é importante a gente conversar sobre isso. E é bom ouvir o outro, né? Saber que a gente não está sozinho. Eu acho que o Tese traz muito isso também, né? Esse compartilhar histórias é também um aconchego. Algumas pessoas já falaram até isso, né? Que se sentiram acolhidas ao ouvir e ver que histórias de outras pessoas têm a ver com o que já passaram, ou que quando estavam começando essa trajetória da pós, queriam ter tido uma história assim para ver e se inspirar e seguir. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada mesmo por trazer a sua história e dividir aqui no Tese. Eu que agradeço. E você que nos acompanha aqui, deixe seus comentários aqui embaixo, fala o que está achando, indica outras pessoas, vem também conversar comigo. Eu te espero no próximo Tese, tá bem? Beijo, tchau.